Como é que tu, acreditando em Deus, consegues conciliar com a parte da psicologia? Isto é uma pergunta que me fazem sempre que eu estou num contexto destes. Eu saí de um fórum vocacional, eu estive num fórum vocacional com vários profissionais de várias áreas, onde cada um falou sobre o seu percurso, para ajudar jovens também a perceberem qual é que é a área que querem seguir, o que é que querem fazer daqui para a frente e tudo mais. E a área da psicologia suscita sempre esta pergunta, porque tive com jovens, né, que acreditam em Deus, que são crentes e tudo mais. Para quem não sabe, eu cresci num meio evangélico, cristã evangélica, desde que me conheço como gente, né? E durante muito tempo, e quem é crente, né, raiz, vai se identificar com esta fala, eu sempre ouvi que depressão é falta de Deus, que ansiedade é falta de Deus, que basta orar que isso passa. Então sempre cresci a ouvir isso. Então quando eu decidi tirar a psicologia, aos 18 anos, e depois ainda mais tarde psicologia clínica, esta foi uma pergunta que surgiu bastante, que é, como assim? Mas se Deus, né, se Deus cura tudo, e se depressão é falta de Deus, como é que uma pessoa agora vai tirar psicologia e defender terapia, etc, etc. Felizmente isto é uma questão que tem sido cada vez mais falada e cada vez mais abordada, a importância da saúde mental no meio cristão e dentro das igrejas. Só que ainda assim, esta pergunta surge. E eu uso sempre esta analogia e quero que tu penses juntamente comigo. Imagina que tu tens uma dor de cabeça persistente, assim, uma dor de cabeça bem forte durante uma semana. E tu usas todos os recursos e mais alguns da tua fé. Quem é crente vai se identificar com isto, né? Quem vai à igreja vai se identificar com isto. Já usaste a gota do milagre, já usaste o azeite ungido, já oraste, já acordaste 3 da manhã e a tua dor de cabeça não passa. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, a dor de cabeça não passa. O que é que tu vais fazer? Tu vais ao médico, certo? Tu vais ao médico porque pode ser algo que vai além da fé. Que é preciso alguma coisa a mais. Porquê é que nós não vemos isto também na parte emocional? Às vezes nós estamos ali a lidar com uma situação, a lidar com uma ansiedade, a lidar com pensamentos, a lidar com um complexo de inferioridade, falta de autoconfiança, baixa autoestima há muito tempo. E já fizemos tudo e mais alguma coisa aos olhos da fé. Mas se nós temos um recurso, que é um profissional à nossa disposição, que nos pode ajudar a lidar com as nossas emoções, a lidar com os nossos complexos de inferioridade, a lidar com os nossos traumas. E nós às vezes pensamos que trauma é só uma coisa catastrófica que acontece na nossa vida, mas não. Aquilo que faltou na tua vida, as faltas que tu tiveste, falta de validação, falta de valorização, falta de apoio em alguma fase da tua vida, alguma necessidade básica que tu tinhas, que não foi atendida, alguma situação que tu passaste na escola, alguma situação que tu passaste em casa, e tu tens ali mini traumas que às vezes tu não vês que aquilo são traumas, mas que são coisas que fizeram com que tu desenvolves certas crenças relativamente a ti. Isso mudou a percepção que tu tens de ti. Tu olhas para ti como uma pessoa que se calhar não é boa o suficiente, que não é digno de ser amado. Tu olhas para ti como uma pessoa sem tanto valor, que não tem assim, não tem tantas capacidades, tantas competências como outra pessoa, e tu olhas para ti dessa forma exatamente por causa dessa tua história de vida que tu ainda não soubeste lidar com ela. Há uma aspecto, mas Deus cura tudo, Deus ajuda-me a lidar com tudo, certo? Naquela altura não havia psicólogo, certo? Muitos homens de Deus, né, passaram por situações bem desafiantes e não havia psicólogo, essa é a verdade. Mas hoje em dia existem recursos que te podem ajudar a lidar com isso de uma forma diferente. Se quisermos só seguir aquilo que os homens da fé, né, seguiram, então continua a cozinhar em pedra em vez de cozinhar num fogão elétrico. Mas hoje nós temos outros recursos. Então, até chega a ser uma falta de fé inteligente, quando tu percebes coisas em ti que até estão a impedir que Deus te use mais e tu não vais trabalhar. Eu posso falar por experiência própria que tem coisas em mim que eu trabalhei na minha autoconfiança, na minha autoestima, relativamente a situações que me aconteceram. E às vezes não é aquilo que te aconteceu, mas é a forma como tu interpretaste aquilo que te aconteceu. Então eu tive que olhar para a minha história, tive que perceber onde é que começou a surgir esta falta de autoconfiança, onde é que eu me comecei a anular, onde é que eu comecei a pensar que eu não tinha valor, que eu não era tão bom quanto as outras pessoas, onde é que isto começou. Eu tive que mergulhar isso dentro de mim em terapia para que Deus me pudesse usar em certas coisas, porque às vezes Deus pode colocar a faca e o queijo na mão, Deus pode colocar tudo à tua disposição e diz, vai, faz isso. E tu, se tu não acreditas em ti, se tu não tens confiança em ti, tu não vais fazer. Então às vezes tu também não estás a conseguir cumprir o propósito que Deus tem para ti nesta terra, porque há coisas internas dentro de ti, em termos das tuas emoções, em termos de ti mesmo, que precisam ser trabalhadas, que tu precisas de perceber de onde é que isto vem, porque é que eu tenho esta crença, porque é que eu tenho tanta dificuldade em lidar com isto, porque é que eu tenho tanta dificuldade em lidar com aquilo, de onde é que isto, né? de onde é que isto surgiu, de onde é que isto apareceu. E nós inclusive vemos exemplos de homens da Bíblia que, se tivessem ali alguma orientação em termos de gestão emocional,
coisas tinham sido evitadas. Eu lembro-me sempre do exemplo do Moisés, né? Que o Moisés estava ali, nem sei quantificar a quantidade de pessoas que ele tinha que liderar naquele momento, pessoas que resmungonas, reclamonas, nem parece que tinham visto o mar vermelho abrir-se diante dos seus olhos, a duvidar, constantemente a questionar. E Moisés, um momento, um segundo em que ele não conseguiu lidar com as emoções que ele estava a sentir, fez com que ele perdesse o acesso a algo que Deus tinha para ele. E às vezes tu não estás a ter acesso a algo que Deus tem para ti porque tu não estás a saber lidar com as tuas emoções. E terapia pode-te ajudar nesse sentido. E tu às vezes até tens comportamentos que tu não consegues mudar, que já tentaste de todas as formas e mais algumas, já tentaste através da fé, já tentaste com propósito, com jejum e oração, e tu não consegues mudar esses comportamentos e consequentemente não consegues mudar os resultados que tu tens por causa dos comportamentos que tu tentas mudar, voltas ao mesmo, tentas mudar e voltas ao mesmo, porque tu tens crenças que estão a ser muito fortes e que tu ainda não tens consciência disso. E quando eu digo crenças, também me lembro, quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais e começaram a ouvir a palavra crenças limitantes e crenças disto e daquilo, eu pensava, ai não, então Petra deixa de acreditar em Deus, ela mudou as crenças dela. Não tem nada a ver com isso, gente. Eu sou psicóloga, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. E na terapia cognitivo-comportamental, nós acreditamos e defendemos que os nossos comportamentos são resultado dos nossos sentimentos, que são resultado dos nossos pensamentos, que são resultado das nossas crenças. Ou seja, aquilo que eu acredito sobre mim, sobre os outros e sobre o mundo, vai afetar a forma como eu me sinto diante das situações, que vai afetar os meus comportamentos e, consequentemente, vai afetar os resultados que eu tenho. Eu quero que tu imagines assim, de uma forma mais simples. Imagina uma árvore, né? Uma árvore que tem os seus frutos, tem as suas folhas, tem o seu caule, tem a sua raiz. Então vamos imaginar os frutos. Os frutos são os resultados, aquilo que toda a gente vê. Que é aquilo que os resultados que tu tens na tua vida. E resultados não falo simplesmente em coisas superficiais, resultados físicos e palpáveis, mas a pessoa que tu és, aquilo que as outras pessoas veem em ti, são os frutos, né, que tu tens. As folhas da árvore, né, são os comportamentos que trazem esses resultados. Então, se eu tenho certos resultados na minha vida, é porque eu tenho determinados comportamentos que me levam a isso. Esses comportamentos, eles vêm da forma como eu me sinto diante das situações. Se eu me sinto mais ansiosa, eu vou agir de uma forma. Se eu me sinto mais tranquila, eu vou agir de outra forma. Se eu me sinto mais serena, eu vou agir de uma forma diferente do que se eu deixar com que a raiva tome conta de mim. Então, os sentimentos que as situações me causam vai afetar os meus comportamentos. Só que esses sentimentos vêm de um sítio. Vêm dos meus pensamentos, que são resultado das crenças que eu tenho. Então, se eu sou uma pessoa que acredita que não é capaz de fazer as coisas, isso vai afetar a forma como eu me vou sentir diante das situações, isso vai afetar a forma como eu vou agir, isso vai afetar os meus resultados. Então, às vezes, tu tens comportamentos que estás aí constantemente em ciclos de autossabotagem, que tentas mudar, não consegues, tentas ser consistente, não consegues, por causa de crenças, raízes que tu não estás a conseguir ver. E essas raízes, essas crenças da árvore, vêm da tua história. Vêm de traumas, mini-traumas, se assim posso dizer mini-traumas, mas são aqueles que não são os grotescos que nós muitas vezes vemos, mas são pequenas coisas que aconteceram na tua vida que fizeram com que tu olhasses para ti de uma forma diferente e que tu hoje te considerasses uma pessoa sem valor, uma pessoa que não é boa o suficiente, uma pessoa que não é digna de ser amada, e isso tudo acaba por afetar os teus comportamentos. E tu não entendes, só ficas aí na oração e jejum e oração, ir à igreja. E, gente, eu fui líder de grupo jovem durante anos. Eu lido com jovens da fé desde os meus 12 anos. E uma das coisas que mais me entristece e mais dói é ver pessoas com muito potencial, mas que por estarem bloqueados aqui, não conseguem fazer as coisas. Tipo, é como se Deus tivesse tanta coisa para entregar nas mãos daquela pessoa, mas porque ela está bloqueada aqui, ela não consegue sustentar aquilo. E quando eu digo bloqueada aqui, não estou a entrar em discursos mega motivacionais e nada disso. Quando eu digo bloqueio aqui, é bloqueio na forma como tu te vês. Às vezes a tua confiança, a tua autoestima precisa de ser trabalhada em terapia. Às vezes é a forma como tu olhas para o mundo, como tu olhas para as coisas que acontecem à tua volta, a tua perspectiva diante da vida. Trabalha em terapia. Então, às vezes, aquilo que te falta para tu até conseguires tomar posse daquilo que Deus quer colocar nas tuas mãos, do teu propósito, tu multiplicares os talentos que Deus te deu, vais trabalhar em terapia. Então, fé e psicologia não são opostos, são complementos.